Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Hoje para a gravação de mais um episódio aqui no estúdio Atibaia Jardim. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. E tenho comigo aqui meu grande amigo, doutor Sidney. Tudo bem, doutor? Fala, doutor. Tudo bem? Está? Você? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos para mais uma gravação. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que ele interessa a toda a advocacia, não só a advocacia, interessa quem administra pessoas, né? Sim. Então hoje nós vamos falar aqui sobre gestão de escritório, voltado à advocacia, né? Estamos com o meu amigo, advogado, Dr. Giovanni Beltrame, é um advogado empresarial, ele é gestor do escritório de advocacia Magro, Mattuoca, Beltrame, Advogados Associados. Mattuoca e Beltrame, Advogados Associados. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Jus Esperneandi, doutor. Obrigado, doutor Sidney, obrigado, doutor Daniel. É uma honra para mim estar aqui. Acompanho vocês já faz um tempo e fico muito lisonjeado mesmo de estar podendo, de certo modo, falar um pouquinho mais sobre a questão da gestão de equipe, que é algo importante, né, no meu ver, assim, a gestão do escritório como um todo, e que eu acho que é algo que a gente não é condicionado no curso de Direito. Verdade. Ninguém ensina isso lá no curso, eu digo mais, muito se engana quem trabalha, inclusive, sozinho e acha que não tem que fazer gestão. Tem que fazer gestão de que entra, do que sai, do que vai fazer, de tempo, controle de tempo, Sim, né? Perfeito. É uma empresa. Mas sabe qual é né? o problema? É uma empresa. O doutor tocou num ponto que eu acho perfeito. A faculdade de Direito, ela vai formar advogados e não administradores, né? Então nós temos lá a faculdade de administração de empresas, que deveria, no meu ponto de vista, ser uma matéria dentro da faculdade de Direito, pelo menos no último ano, que está preparando o advogado para a vida da advocacia, porque a advocacia é totalmente diferente, né, do direito em si, lá nas ciências jurídicas. Porque, mano, desculpa, mas eu costumo falar que advogar é uma coisa e você ser estudante de Direito é outra coisa. É um abismo. Com certeza. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Mas vamos entrar no nosso tema principal, que é gestão. O doutor faz parte de um escritório que tem quantos integrantes lá, doutor? Lá somos em 12 profissionais. Tenho mais 2 sócios, o doutor Marcelo Mattuoca, o doutor Fábio Magro. Temos também mais 6 advogados associados, 2 estagiários. Então, assim, a gente tem uma equipe secretária, então a gente tem uma equipe bem bacana, bem estruturada lá. Ô, doutor, eu quero já começar aqui no nosso roteiro aqui, eu quero já começar com uma voadora no peito. Boa. Voadora é boa. Porque, assim, uma coisa é você liderar uma equipe de subordinados que estão ali para obedecer os seus mandos. Outra coisa é você liderar uma equipe de advogados, de profissionais liberais. Então, eu queria saber de você, que é nosso primeiro tópico, qual que é o maior desafio de delegar tarefa para um grupo de advogados? Olha, Sidney, doutor. Sidney, né? Vamos. Pode tirar do doutor Giovanni também, pode tirar só o Giovanni. Eu não gosto dessa formalidade, vou ser bem sincero. Mas assim, lidar com pessoas já é difícil e lidar com advogados é pior ainda, né? Eu brinco, mas somos pessoas que, por essência, gostamos de questionar, gostamos de contestar, né? E eu acho isso importante, eu gosto disso, eu não gosto que as pessoas percam isso do meu lado, né? Pelo contrário, eu acho que é a essência e quanto mais questionar, quanto mais tiver opinião própria, para mim é melhor, que eu gosto de pessoas desse nível e com essa capacidade. Mas pensando na parte da dificuldade de gerir e administrar essas pessoas, lidar com a particularidade e a individualidade de cada um. Né? Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque a gente é muito condicionado a determinar um script, né? De como eu quero que o meu escritório ele se desenvolva, como eu quero que ele cresça, como eu quero que as tarefas sejam cumpridas. Porém, quando você vai gerindo pessoas, você vai perceber que cada um tem o seu estilo, sua personalidade. Isso. E eu aprendi muito com essa questão humana, assim, no sentido de rever os meus conceitos de julgamento, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma régua do que a gente quer. E me fez pensar assim, tá, aquela pessoa ela não pode ter a melhor qualidade
naquele sentido, porém, ela tem outro atributo que vai agregar muito à minha equipe. E eu também não posso querer mais 6 Giovannis. O gestor tem que meio conhecer o seu time para se comportar com cada um. Não que um tenha mais privilégio que o outro. Não. Mas para saber como tratar. É para se completar. A gente tem que ter um time, um grupo de pessoas que se completam. Talvez um vai ser uma pessoa que vai produzir melhor, ela vai sentar, vai escrever. Outra pessoa ela vai ter mais qualidade ao falar, numa audiência, né? E é óbvio que assim, eu sempre falo para eles que eles têm que ser o mais completo possível, para que eles consigam sempre prevalecer na carreira deles. Mas sempre alguém tem uma qualidade ali. E assim como eu e meus 2 sócios, a gente também somamos forças, né? A gente não fica competindo ou somos a mesma coisa. Ô, doutor, eu costumo dizer, e eu aprendi isso com um advogado, que dividir dinheiro é fácil, difícil é dividir trabalho. E como é que você e os 2 sócios dividem trabalho? Por exemplo, vocês peticionam também? Vocês advogam? Você faz gestão e você ainda advoga? Sim. E como é que é dividido a tarefa que você e os 2 sócios fazem? Olha, a gente faz assim, como é que funciona? A gente tem os casos que os casos mais complexos, somos nós que encabeçamos ali as estratégias, mas a gente pensa que a gente tem que estar ali atendendo o cliente, fazendo com audiências, então a gente precisa também delegar, a gente precisa transferir esse trabalho, né? Hoje meu escritório ele comporta mais de 3.000 processos, né, em andamento ali, então a gente precisa de um time, humanamente a gente não consegue, né, então a gente precisa delegar esses trabalhos. Como é que a gente faz essa divisão? A gente direciona... Bom, voltando. Então, assim, como é que a gente faz com relação a nós, se nós peticionamos ou se a gente mesmo... como é que a gente atua no escritório? Então, a gente faz todo o controle, né? Eu tenho meu sócio que faz todo o controle de publicação. A alma do escritório prazo, publicação, prazo, então isso não sai... É um dos sócios que faz. É um dos sócios. Isso não sai da mão do meu sócio, do Dr. Marcelo, e a gente direciona isso através de um sistema, a gente tem um sistema que chama Legal One, e a gente direciona os prazos para todos os advogados. Competente a cada área. Legal One é da família Legal Cloud? Ou não? Eu não sei te falar, acho que é, né? Mas ela foi incorporado, a gente já usa sistema no escritório desde 2011, né? A gente utilizava o CP Pro, que era um pioneiro aí, até que ele veio no CD, um drive, e ele já tinha toda a ferramenta de puxar as publicações e tudo mais. A gente sempre gostou dessa parte de tecnologia, a gente sempre entendeu necessário, ainda mais voltado para a advocacia empresarial, que tem um volume maior de demandas. Então a gente sempre fez esse controle. Então nosso arquivo ele é todo numerado em pastas, né? Tem com a letra, Sidney, S, S.01, S.02. Então a gente já lança o prazo, já direcionando para o cumprimento daquela pasta, arquiva a petição, sobe em nuvem. Então tem todo esse controle no escritório. Muito legal. Mas a gente peticiona, e revisa tudo. Então, olha que legal. Sai sem a revisão do executor, do sócio executor. É um escritório com 3 sócios, 12 profissionais. Então, a gente já descobriu que um sócio, gestão dos advogados. O outro, e não deve ser pouco serviço, faz os controles. Controle de prazo e administração de contas a pagar. Controle mais contas. Olha pra você ver, cara, bastante trabalho, né? E o outro sócio, que é o Dr. Fábio Magro, ele tem toda a parte de relacionamento, parte institucional, né? Legal. Ele faz esse trabalho também. Hoje, por ele estar na posição de secretário adjunto de Justiça, então isso exige muito dele também a parte externa. Então, compete mais a mim e ao Marcelo a parte de gestão do escritório, tanto controle de equipe quanto controle de contas a pagar, gestão administrativa. Né? Então ele é mais relações públicas, é o que traz... O Dr. Fábio ele é mais voltado a isso hoje no escritório. Doutor, e o atendimento ao cliente, fechamento de contrato? Tem uma pessoa específica que faz e chega na mão do advogado só depois do contrato já fechado? O advogado atende também para entender a causa? Depende de como esse cliente chega. Né? Os advogados do escritório eles têm completa autonomia para trazer e atender os clientes deles. Certo. Né?
E quando necessário, os sócios eles participam. Tá? Até porque assim, lá eu tenho três advogados júnior, 2 plenos e 2 sêniores, né? Então, os júniores, por exemplo, eles têm ainda mais insegurança de atender sozinho. Uhum. Então, a gente pode direcionar um advogado sênior para estar com eles, dependendo da área, do segmento da demanda. Às vezes for mais complexa, né? Ou mesmo nós, né? Então, a gente sempre participa. E aí é outra coisa, né? Fechamento de contrato, fechamento de cliente é uma outra questão muito complexa que a gente tenta explicar para eles que é uma arte ali também. É isso que eu ia falar agora, porque eu tenho escritório também, eu faço gestão, eu tenho uma equipe lá, e assim, eu tenho uma cautela muito grande com isso. Então, os atendimentos aos clientes, eu acompanho todos. Sim. Todos os atendimentos, eu sento na sala de reuniões, normalmente tem sempre um advogado comigo, eu permito o estagiário, dependendo da causa, acompanhar para ele aprender, para ele ter o feeling, entendeu? Porque quando você senta ali, aí você não é mais o advogado só, aí você tem que fazer o seu trabalho de marketing, de administrador, para você apresentar seu produto, entendeu? Então eu tenho toda essa cautela, mas eu participo de todas. Sim. Eu acho importantíssimo, né? Eu gosto. Quando me perguntam assim, o que você mais gosta? Eu gosto de atender cliente. Eu adoro atender cliente. Eu gosto de ir pra delegacia. Eu gosto de fazer diligência. Eu sou da parte, eu falo assim, né? Eu sou da parte do business, eu gosto de negócios. Cifras. Mas assim, eu adoro atender cliente, mas uma das principais questões no atender o cliente é não trazer falsas esperanças. Eu acho que isso é o mais importante. Porque eu até... A transparência, não. Eu falo sempre para os meus clientes o seguinte, né? Que assim, eu prefiro surpreender você com a vitória do que com a derrota. Entendeu? Porque é muito fácil eu pegar e te prometer um resultado. E chegar lá, você ser surpreendido. Não é a gente que julga, é o juiz que julga, entendeu? Não tem como. Então, e por mais que seja uma simples execução, tem um outro profissional do outro lado, tem um outro advogado, tem um juiz, pode ter uma nulidade, pode ser diversas coisas. Causa-ganha, execução de título. Não existe causa-ganha, nada, nenhuma. Não existe. Então, isso eu tento passar para os advogados, principalmente para os mais jovens, na hora de atender, porque eu tenho que zelar pela minha instituição, eu tenho que zelar pela credibilidade, pela reputação. Teu nome, né? É um CNPJ, teu nome, né? Né? Então, são as questões que a gente tenta passar para os advogados que compõem a equipe, né? Muito bom. Doutor, eu tenho uma pergunta que não está no nosso script, mas é uma curiosidade, é um assunto que eu debato bastante com meus amigos que são advogados e têm equipes, né? E às vezes eu já cheguei a fazer entrevista no meu escritório e eu falei, cara, esse advogado não serve para mim, mas serve para o meu amigo Harrison. Falei, não serve para mim, mas serve para o Harrison. E a pessoa saiu do escritório, eu peguei, catei o telefone e falei, doutor, eu tenho uma pessoa que serve pra você, velho. Porque a gente conversa, né? Sim, a gente se conversa. Né? É isso. Falou, pô, tem. Peguei, mandei, de que a pessoa tá trabalhando lá, inclusive, atualmente. Como é que é o critério pra você selecionar um advogado? Você falou tem júnior, tem pleno e tem sênior. Então, quando mais aumenta o degrau do advogado, maior a exigência. Mas como é que você faz o filtro? Eu coordeno todas as entrevistas hoje do escritório. Geralmente tem um bate-papo, tem a questão do feeling, né, da gente sentir ali como o profissional se comporta na nossa frente, porque currículo é uma coisa e o olho no olho é diferente. Né? Então a gente eu faço a entrevista, peço para ter acesso aos trabalhos que ele já executou, né? E geralmente também já peço para fazer uma redação ali na hora para mim. Dou um tema. A gente nem se conversa, a gente tem a mesma técnica de contratação. Para ver como que trabalha. E aí põe numa sala do escritório, né? E falo assim, faço uma redação, dou um tema. E para ver. Putz, uma redação, velho. Nunca pensei em redação. Olha para você ver. É uma redação porque hoje, ainda mais agora com inteligência artificial, ainda não estou naquele nível de tirar o celular da pessoa. Mas assim, eu acho que a gente tem que acreditar também ali, né, na pessoa. Mas eu peço para ele fazer uma redação para ver o raciocínio, o nível. E óbvio, aí vejo as formações. E é o feeling de sentir mesmo.
assim, nem sempre a gente vai acertar. Antes de você convidar para entrevista, você dá um mensagem lá e vê as petições da pessoa? Dou. É Geralmente, importantíssimo, né? sim. Pelo menos, o volume de processo, para ver se está condizente, entendeu? Porque, assim, a gente tem uma experiência de construção de carreira. Por mais que hoje em dia fale assim, a internet prospecta muitos processos, mas a gente sabe mais ou menos o nível, o tempo. O advogado com 1 ano, o advogado com 5 anos, o advogado de 10 anos. A gente tem mais ou menos uma noção. E é óbvio também que eu tenho que entender e enxergar potencial naquele profissional que eu tô entrevistando, né? Talvez ele não vai ter a melhor escrita, mas ele tem um atributo, ou ele... Conversa bem. Eu vou te falar uma coisa. O que mais me chama, o que mais me cativa, assim, é vontade. É ter fome, é ter vontade, é querer crescer. Técnica, a gente aprimora, a gente evolui. Agora, Olha, a vontade, para mim, é o mais importante. Olha, o que eu sempre falo, a gente sempre conversou sobre isso. Eu e você, eu e outros advogados. Eu já tive muitos estagiários. E muitos deles viraram criminalistas. Eu costumo dizer assim, tudo que a gente faz é visto. Porque o nosso trabalho é público. Você é um advogado, o qual você faz defesas. Quando não é aqueles casos, exceções que é segredo de justiça, ele fica público. Sim. Então, assim, o que eu via muito na advocacia, agora não tem esbarrado muito, mas às vezes eu ainda vejo. Por exemplo, não sei se você entende como é que é o procedimento criminal. O criminal, a pessoa vai fazer uma resposta. A pessoa é. Um detento sabe mais do que eu. Não é isso. Viu? Então a pessoa é denunciada e aí o advogado tem que oferecer a resposta à acusação. E aí o que o advogado faz? Ele, ao invés de explorar toda a parte preliminar, e ainda que não conheça o cliente, ao invés dele explorar o mérito e fazer a defesa com base no que tem produzido no inquérito, eu já vi muito advogado fazendo assim: o cliente alega sua inocência, protesta provar alegado em sede de audiência. Cara, não dá, velho. Não dá pra fazer. Então, assim, tem dois momentos, né, no criminal. É que no civil a gente pensa, tem contestação, que é o momento de você colocar todas as cartas lá, né? No criminal, não. No criminal tem uma parte que você vai falar só das preliminares. E o mérito mesmo, que no civil a gente coloca na contestação, do criminal é depois. Então o que eles fazem? Eles não entregam nada do mérito nessa primeira peça no criminal. E nem no preliminar. E nem na preliminar, que era importante. Só fala que vai provar em audiência. Cara, ou seja, perdeu a oportunidade. Entendeu? Perdeu a oportunidade. E você sabe o que eu já vi? Eu já vi muitos advogados anulando o processo e fica feio. Anulando o processo por falta de defesa na resposta. Nossa, imagina então, processo assim, anulado por que eu tô te contando tudo isso? Quando eu vou réu fazer... indefeso, né, que fala? Réu indefeso. Quando eu vou fazer vou contratar alguém, vai entrar algum colega, eu tenho essa cautela de olhar para ver se há esse tipo de coisa, para ver a redação, para ver a defesa, para ver se não começa em time new holds 12, cai para Arial 11, vai lá pro Cambria 10, entendeu? Tudo bagunçado, né? Sem ordem. Uma petição bagunçada dá até uma... Não, é feio. E a gente nem começou o nosso roteiro ainda, doutor. Antigamente, eu via processo de outros colegas, que na minha época era físico, né? Não existia nada digital. Saudades, inclusive. Era gostoso. Só que nessa época, quando ainda era físico, a gente conseguia identificar quando o outro colega fazia o Ctrl-C, Ctrl-V. Porque vinha literalmente com a escrita diferente, vinha com a fonte e o espaçamento entre letras diferentes. É isso que eu tô falando. Cara, é louco isso. Isso é um detalhe muito importante. A pessoa não toma cuidado nem de arrumar. De padronizar, no mínimo. Aquilo que ela já não fez. Exato. Né? Porque, assim, na minha época, hoje tem as inteligências artificiais, mas na minha época era um modelo do Google. Né? Era o Ctrl-C, Ctrl-V da vida. Ctrl-C. E arrumar. E assim, como é que eu aprendi a peticionar? Pegando modelos do escritório, pegando modelos do Google também. Sim. Faz parte, vai. É hipocrisia a gente falar que nunca ninguém usou e tudo mais. Que sim. Né? Vai fazer bem feito, né? Então, mas fazia bem feito, estudava, lia, porque até mesmo para copiar você tem que ler. Pelo menos se faz sentido aquilo dentro da sua petição. Exatamente. Então, assim, mas o padrão, né? A gente fala isso. O Dr. Marcelo ainda fica louco com
formatação do escritório, na formatação da petição no escritório. Ele falou, cara, porque assim, os juízes já recebem, eles já sabem que somos nós, por causa do nosso logo, por causa do da forma como a gente apresenta a petição, o layout da peça. Então, existe um padrão. Os juízes já estão esperando nessa formatação, entendeu? Então, é um cuidado que a gente toma e assim, de seguir a mesma formatação desde a formação do escritório. De 2008, é a mesma formatação, né? Seguindo a norma da BNT, entendeu? É isso, mas é extremamente importante. Sim. Doutor, seguindo o nosso roteiro aqui, tem um dos tópicos que eu acho muito legal, apesar de você já ter dado uma pincelada, mas como que é a responsabilidade de liderar a equipe e gerir o escritório? Qual que é o peso disso para você? Que você tá na produção, né? É enorme. O seu trabalho é da produção, né? Sim, eu sempre quis... só para um breve relato, o escritório ao qual hoje eu sou sócio, eu entrei como estagiário. Então, eu entrei em 2012 como estagiário, me formei no escritório, me formei no curso de Direito, me tornei advogado associado, saí, montei o meu próprio escritório, saí em 2022, fiquei 2 anos sozinho, e meu sócio, aí eu fui convidado, só que lá sempre foi minha segunda casa. E aí eles me convidaram para uma confraternização, e beberam demais e tal. Falaram, não, vamos voltar a ser sócio. Aí, brincadeira. Tanto que essa última confraternização nem teve bebida alcoólica. Ele não entra mais ninguém. Mas assim, a gente... e quando eu retorno na posição de sócio, é uma virada de chave muito grande. Então assim, eu sempre fui lá estagiário, associado, e de repente me torno... E com a função de gerir as pessoas que lá estão. Dentro de tudo isso, assim, é um desafio muito grande para mim hoje também, né? Porque eu tinha lá 1 advogado, 2 advogados trabalhando comigo, de repente estou advogando 6, tenho 6 pessoas, 6, 7 profissionais, fora, né, os outros estagiários e tudo mais. Assim, é uma coisa que hoje eu enxergo como um desafio no sentido de como eu vou motivar aquelas pessoas a entregar ao máximo delas, a se comprometer com o escritório, a evoluir como profissional, a saírem de lá como bons advogados. Eu acho que isso para mim é o mais desafiador, porque eu falo o seguinte, eu não quero que o meu escritório seja o ponto final da carreira jurídica de ninguém. Aquele advogado que bateu, tentou, foi para lá, foi para cá, e de repente caiu lá, e aí pronto, desistiu. Eu não quero isso. Eu quero que, se um dia ele tiver que sair de lá, ele saia para ter um escritório maior do que o meu. Ele saia para uma carteira de clientes formadas, que ele saia grande de lá. Então, assim, gerir pessoas, para mim, não é simplesmente só entregar resultados do meu escritório, né? Eu também tenho que tomar cuidado porque as pessoas que lá estão, principalmente com mais jovens, né? Que eles, querendo ou não, eles se espelham na gente, né? Então, e nós temos o nível de responsabilidade porque a gente pode frustrar uma carreira ali, entendeu? Dependendo de como for, depende de como a gente mostrar a advocacia para essa pessoa, ela pode simplesmente falar, não quero isso para mim. Doutor, eu me deparo muito com essa situação aí, viu? Eu digo isso porque os últimos estagiários que eu contratei, até a última advogada que entrou no escritório, que está lá, eles estavam prestes a deixar a advocacia por ter se decepcionado com escritórios ruins. Você entendeu? Estagiários que entram para fazer estágio, mas de estágio não faz nada. Vira ali um picador de papel, um oficial, um office boy, um secretário para marcar a agenda pessoal do advogado e se frustrando com a advocacia, entendeu? Tem uma advogada que trabalha comigo, que ela trabalhava no escritório de Minas, que ela comenta que aonde ela trabalhava, ela pagava fogo, ou seja, dava meio-dia do dia que eles estavam trabalhando, hoje tem o prazo de tal coisa, aí eles iniciavam a contestação trabalhista, um negócio assim, você entendeu? No dia? Era no dia. Foi que nunca um dia antes, que era no dia do prazo, disse que era uma loucura, e ela falou, eu não quero isso pra minha vida, não quero essa emoção, não sou tão, né? Adrenalina, né? Adrenalina. Porque, querendo ou não, a nossa profissão, ela já é uma profissão muito desgastante. Pensa bem, a gente só lida com problema, né? O dia inteiro. Por mais que tenha a parte preventiva, tudo bem, tem o direito preventivo, mas consultivo, né? Mas mesmo assim é de responsabilidade muito grande de negócios, e
Mas basicamente no contencioso a gente só lida com problema. Uhum. Sim. Então já tem um fardo muito grande. Uhum. E se ainda você, além desse fardo, você ainda coloca um ambiente instável, né? Desequilibra a equipe. Desequilibra Certo. completamente. Não, e a Desmotiva, gente que faz né? gestão, a gente tem que fazer com que o nosso companheiro, nosso colega de trabalho, chega ao escritório, vamos falar no popular, com tesão todo dia, né? Cara, hoje Sim, tem aquela né? peça, velho, eu tô louco pra fazer ela, Sim, entendeu? sim, Com sim. vontade, entendeu? Por isso que eu falo, a palavra vontade. É, Vontade, pra mim, é o mais... vontade. É o que mais É. define. E assim. não, putz, acordar É. sem vontade de trabalhar. Cara, assim, o né? psicológico do advogado é, é, tudo. é. É tudo. Porque eu vejo né? Eu advogo praticamente sozinho. Eu tenho um coworker, tenho colegas que trabalham comigo, mas cada um tem o seu próprio escritório. Eu não sou responsável por ninguém, né? Então a minha advocacia tecnicamente é solo, Sim. né? Exceto aqueles que eu divido com algum outro colega, mas eu tenho um problema de centralizar, não consigo, como é que fala? Delegar. Delegar. Eu não consigo delegar. É muito difícil. Eu tenho uma trava, não consigo delegar. Então, assim, eu sou muito centralizador. Então, eu me sinto confortável, tipo, eu sei que naquela semana eu tenho 10 prazos. E eu vou ter que cumprir os 10 prazos. E você sabe o padrão que esses prazos vão ser entregues. Né? Exato. Você tem esse Exato. controle. Mas é o que o doutor fala. Dependendo da escalada da advocacia, quanto mais você pega, você tem que estar preparado psicologicamente olha, hoje eu tenho que preparar, adiantar, por exemplo, 10 prazos da semana para eu ficar tranquilo. Não é o prazo do dia. Eu costumo trabalhar no meu escritório com prazos de uma semana antecipados. Sim. Então, por exemplo, hoje eu cumpro o prazo do final da sexta-feira da semana que vem. Então, sempre é um prazo adiantado de uma semana. Isso é o meu jeito de Que trabalhar. orgulho de você, hein? É sério. Mas, o problema, sabe o que é? É que é tudo agendado, né? O problema é que quando eu quero cumprir um prazo e eu dependo do cliente, e o cliente não me dá as informações ou não me trazem os documentos que é necessário para cumprir o prazo, eu fico doente, cara. Eu fico doente. Porque aí sai fora do padrão, entendeu? Do seu controle. Então assim, eu tô numa semana que eu deveria estar com tudo controlado para só cumprir da semana passada, aí tem 3 prazos lá que eu não consegui cumprir, não por minha causa, e aí tá lá fora do padrão. Aí o TDAH ataca. É como se fosse um toque, sabe? Tipo, Não, é extremamente faltou alguma né? coisa. Tá fora do padrão. Mas o psicológico e a vontade difícil, de querer resolver. Ô, doutor, você advoga há quanto tempo? Há 10 anos. Esse ano eu completo 10 anos. Olha que legal. Esse ano, é quase o 10 mesmo tempo que eu. 10 anos. Eu 20 10 anos, anos. senhores. Não parece. Senhor aqui é você. Chegou muito bem, Viu? muito bem. Tendo em vista esse número, o senhor aqui é você. Nós somos jovens. 20 anos de advocacia, senhores. Eu tenho 10 anos. É que a turma fala, parece mais. Eu falei que rodou sem óleo, né? Não, senhor. Ô, doutor. Sem manutenção, né? Estrada de terra. Vamos pro próximo, então. Doutor, o que as pessoas normalmente não enxergam nos bastidores da advocacia, no teu ponto de vista? Eu acho que, voltando assim para minha atividade lá, a parte mais empresarial mesmo, é um pouquinho do que nós já falamos aqui, da arte, que não é simplesmente pegar a letra de lei e aplicar. Você precisa saber gerir um escritório. Se você quer ter, na advocacia, né, você quer ser um advogado, você precisa gerir um escritório, gerir pessoas, você tem que saber prospectar clientes, que é uma dificuldade enorme, principalmente para o advogado autônomo. Você precisa trazer esse cliente, mas você precisa saber conduzir uma reunião. E uma outra coisa que eu vejo uma dificuldade gigantesca é precificar serviço. Essa era uma pergunta que estava aqui no meu roteiro para te falar. Precificação. Porque é o seguinte, existe a tabela da OAB, certo? É o parâmetro nosso. É o parâmetro, tá mínimo, tudo certo, né? a gente sabe que Parâmetro é o mínimo, né? Para mais, o céu é o limite. Mas o que acontece? Vamos pensar para um cenário que acontece muito aqui em Atibaia. O cara que teve a oportunidade de fazer uma FAAT, né? Porque não vem de um padrão financeiro muito alto, porque geralmente quem tem muitas tá na cidade, tá na PUC, tá na Mackenzie, Sim. enfim. Mas teve essa oportunidade, às vezes até mais velho. De repente ele entra na advocacia, aí cai uma demanda lá para ele e ele vai precificar lá quanto é os honorários.
50 mil. É muito alto. Para ele, não acredita que ele vale 50 mil reais. Entendeu? Ele não tá acostumado. 50 mil reais, poxa, meu pai ganha 5. Eu ganho 2. Ele tá por... Nossa, 50 mil vai mudar minha vida por um tempo, né? Então, acreditar, saber pôr o preço que realmente vale... É muito difícil, assim, as pessoas têm muita dificuldade, acabam tendo medo na hora de falar. Então, esse trabalho mental de acreditar, porque você tem que acreditar que você vale mesmo, né? É uma das coisas que eu vejo com, sei lá, maior dificuldades profissionais, principalmente os mais jovens, e até mais velhos. Vou ser bem sincero, tem muitos advogados mais velhos que não sabem precificar o trabalho, têm medo, acabam fazendo abaixo da tabela por medo de perder, precisa pagar as contas também, tudo bem, eu entendo, mas assim, uma das coisas que, uma das maiores dores que eu vejo hoje é essa questão de precificação. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que ser procurado pelo serviço prestado e não pelo preço, né? Sim. A gente tem que ser lembrado não pelo preço do trabalho, né? Exato. Ô, doutor, dentro da gestão, não precisa falar em números, assim, em percentual. Você tem uma divisão, tipo um fundo de caixa, uma reserva de caixa, tem um percentual que divide para os sócios. Como é que você faz a divisão entre os funcionários? Os funcionários é salário? Não, é são comissão? associados. Associados. São associados, são colaboradores. Tá. E aí, na administração do CNPJ, você tem uma reserva, por exemplo, para investir no escritório, ó, tantos por cento, esse aqui é a reserva para investir no escritório todo mês. Sim. Tantos por cento é uma PLR do final do ano, por exemplo. Vocês têm essa divisão? O que a gente faz, né? A gente tem todas as entradas, né, de recursos financeiros, então isso vai tudo para conta do escritório. Aí tem os prolabores, né, que a gente tem o mínimo, e aí no final a gente tem a divisão de lucro. Entendeu? E você separa um fundo para o escritório, para o CNPJ? Olha, verdade, hoje eu vou reformar essa sala. Fica. Tem. Tanto que, por exemplo, recentemente a gente fez a pintura de fachada, a gente está repaginando o escritório. Troca uma mesa, um computador que você quer comprar novo, e aí tem que sair de um fundo em comum, né, do CNPJ. Tá. E o pessoal, eles são associados, ganha pelo trabalho que executa. A gente tem a carteira de clientes, então, por exemplo, assim, se a gente vai passar uma empresa, a gente paga um percentual fixo. Alguns advogados, principalmente os júniores, eu tenho uma ajuda de custo que eu dou para eles. Legal. Para que eles consigam se manter e para que eles consigam trabalhar em processos antigos. Legal. Dando andamento. E aí, agora tem toda uma divisão do que entra no escritório, do que o escritório repassa e do que eles trazem para o escritório. Né? Perfeito. Então, a minha principal, com o meu ingresso na sociedade, a principal mudança que teve foi justamente nessa visão de repasse de honorários para os advogados associados. Então, por exemplo, eu estimulo muito a prospecção. Entendi. Para cativar eles a trazerem clientes. Por quê? Porque assim, a gente sabe que meu escritório tem 12 profissionais, mas mesmo assim, é um escritório pequeno. É um escritório pequeno. Comparado a grandes escritórios em São Paulo, é um escritório pequeno. Mas a gente tem que, se a gente fala no padrão de Atibaia, com marca do interior, eu sei o tamanho, eu sei a proporção e o que nós temos aqui hoje. Mas mesmo assim, eu vou ser bem sincero, eu chegar para um advogado lá, você vai conseguir manter uma média de 15 mil, um associado, 15, 20 mil, só com receita do escritório, porque eu não tenho um para alimentar. Não, um monte. Eu tenho vários. Então, assim, eu preciso. É difícil. Ele tem que trazer. E a gente sabe que pode pegar, assim como o meu escritório e outros escritórios grandes aqui da cidade, um escritório vai pagar esse valor como um escritório grande de São Paulo paga. Doutor, eu vou te falar um negócio, assim, eu converso bastante com os colegas aí, assim, quem paga salário aqui é 4 conto máximo. No máximo. E 4 conto, viu? Entendeu? 4 conto e vou te falar, para advogado já tem uma estrada boa aí na advocacia, entendeu? Sim, advogado aqui em Atibaia a realidade é essa. O que paga bem, paga 4. É isso. Entendeu? Então, assim, e se você que estiver assistindo aí ganhar mais, vai ter que provar colerite, hein? Ô, louco! Olha a receita aí. Essa semana tá acabando o prazo para declaração de imposto de renda, hein? Fica aí a dica. Mas assim... Fica de olho aberto, Leão. Pensando em tudo isso,
Por que eu tenho essa questão, essa preocupação da prospecção? Justamente para esse advogado não ficar acomodado. Porque assim, vamos lá, Daniel, o advogado pagar 1.000, 2, 3, 4, de verdade, vai com 3, 4, 5 anos, 10 de carreira, pô, melhor você não ser advogado. É verdade. Meu, vai arrumar um trabalho de vendedor, por quê? Menos dor de cabeça. Menosprezando, mas a dor de cabeça, a responsabilidade... É muito grande. É muito grande. Quantas vezes eu me vi em casa, tranquilo ali, e pensando em processo, entendeu? Então, assim, eu tento mostrar isso para eles, que vocês querem seguir na advocacia autônoma aqui em Atibaia, né? Vocês têm que trazer, vocês têm que conseguir construir a carteira de vocês. E se você sair do meu escritório, você vai levar com vocês essa carteira. Entendeu? O que ele trouxe é dele. O que ele trouxe é dele. É o Perfeito, nome dele, é o são os justo. clientes dele, entendeu? É o justo. Perfeito. Eu acho justo também. Eu acho que... Mas é a construção de profissional, né? Porque assim, como eu te falei, eu era associado, eu saí, eu só retornei porque eu recebi um convite e aí fez todo o sentido e eu tenho um carinho imenso. Os meus 2 sócios foram os meus mentores. Então é uma honra para mim hoje estar colocando o meu nome ao lado deles, né? Então, mas da mesma forma, eu vivi essa experiência de ter só eu ter o escritório e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Entender o preço de quanto custa. O quanto custa. Eu falo que a gente paga para trabalhar, né? Então, essa é importante. Muito bom, doutor. Você viu como o negócio deslancha, né? Olha lá, a gente tá batendo já. Estamos com 36 minutos. 36 minutos. Doutor, beleza, você falou do cenário da motivação aos seus associados de captar. Agora eu vou te perguntar, como que a Beltrame, aliás, a Magro Matuoc Beltrame Advogados Associados faz captação, tirando a questão de network, porque a gente é muito conhecido, então sempre vem porque te conhece. Se existe algum mecanismo digital que você utiliza? Não. Sim e não, eu vou explicar. Meu escritório, ele é um escritório... Meu sócio tem 30 anos de carreira, meu outro sócio tem 20 anos, eu tenho 10. Então, já são 60 anos, né? Mais ou menos. Mas assim, então a gente tem quase 3 gerações na advocacia de experiência e sempre foi no orgânico. No orgânico. Sempre foi no orgânico. E ainda na minha concepção, é a melhor mais forma forte e a mais eficiente. Eu falo que um cliente indicado, ele já chega com 80% de o meu orgânico fechar. Também, acho que o seu também é orgânico, né, meu doutor? também. O meu orgânico também. É cartão. Parece demodê o cartão, mas há pouco antes de iniciar a gravação, estava conversando com o doutor Itamar lá fora, e eu falei, doutor, parece demodê cartão, mas tenha o cartão no bolso. Sim, cartão sim. Entendeu? É importante. Mas os tempos mudaram e a advocacia hoje... tem que estar na internet. Tem que estar na internet. Tanto é o que nós estamos fazendo isso agora, batendo esse papo, todos os pontos. Eu acho que é uma junção, entendeu? É somatória de vários atos. É uma somatória de vários atos. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que nós somos uma ilha, certo? Então a gente precisa criar pontes para essas pessoas chegarem até nós. Então o network convencional, o complementar a academia, ou participar de eventos com colegas de profissão. Cara, isso é o que eu falo. Mas a internet também é uma forma de visualização, entendeu? E, às vezes, você faz um trabalho online, você vai lá e posta um vídeo. E aí, você vai lá e tá na academia, conhece alguém. Começa a seguir no Instagram. Aí, de repente, no outro dia, vi seu vídeo lá. Aí você já entra no assunto de direito e, às vezes, aquilo pode virar uma prospecção. Você já gera um cliente, talvez, futuro. Eu fiz, né, em 2020, pandemia 21, eu comecei a me divulgar na internet. Parei, realmente, não tô postando, hoje só posto meu filho. Então no meu Instagram só tem foto de bebê. Mas, assim, postei. E foi um divisor de águas na minha vida. Falo o seguinte, porque muita gente já me conhecia, mas não sabia que eu era advogado. Entendi. Entendeu? Então, você é nascido em Atibaia? Não, nasci em Bragança, mas mudei pra cá em 2000. Tá. Mas aquele amigo de escola que não te via, que você não tem acesso, não encontra esporadicamente, você encontra no supermercado, alguma coisa assim,
ele não sabe que você é advogado, entendeu? Mas quando você posta um vídeo na internet, quando você fala sobre direito, ele já vai... Associar. E quando ele precisa... O Dr. Daniel é advogado. E você ficar aparecendo ali para ele, poxa, se eu precisar, ele é um nome. Eu tenho contato, eu conheço ele, né? Ele é uma pessoa do meu... Não, acaba virando um cliente potencial, né? E ele não precisa, uma hora que ele precisar, o release seu toda hora aparecendo para ele, vai fazer com que ele lembre de você. O escritório hoje, ele é orgânico. Então, assim, a gente tá até com uma página no Instagram, mas ela tá com pouco movimento. Eu vim com essa necessidade de fomentar essa parte, porque assim, o nosso escritório, ele é um escritório conceituado, mas muito na parte empresarial, mas não muita gente conhece, até porque por questão de localização. A gente está ao lado do fórum na Jerônimo, 2 ruas ao lado, não é numa região central, mas foi estrategicamente pensado para estar do lado do fórum, que na época era processos físicos, e também por questão de comodidade de estacionamento e tudo mais. Então, assim, a gente sempre rodou no orgânico, é o relacionamento pessoal e tudo mais, mas hoje eu vejo uma necessidade de ter mais divulgação do escritório. Eu quero que o escritório seja mais conhecido. Na verdade, tem mais presença no digital, né? No digital e na comarca e tudo mais. Eu acho importante, eu zelo por isso. Doutor, eu em relação à rede social, vamos falar do Instagram, por exemplo. Principalmente no orgânico. Dr. Daniel, você precisou de um criminalista, o Dr. Daniel falou, tem o Dr. Sidney lá. Inclusive, eu tenho muita indicação de advogado. Mas qual que é a função do Instagram na minha vida profissional? Eu uso ele mais como uma ferramenta de confirmação. Porque às vezes o Dr. Daniel me indica para você e você vai procurar, automático de procurar nas redes sociais quem que é o cara. Quem que é o cara? Quem que é o cara? E aí quando você entra, mas eu não faço prospecção, nunca fiz pelo Instagram. E aí ele serve para mim como uma ferramenta de confirmação, porque a pessoa vai ver quem que é o Dr. Sidney, vai precisar da minha vida, ver se ele é criminalista, ver se ele tá na delegacia, ver se ele faz o discriminal. Isso. É uma ferramenta de autoridade. Eu digo de confirmação mesmo, porque a pessoa, ele me indicou para você. Você vai ver que se eu sou criminalista, ou se eu sou um genérico, ou se eu sou um trabalhista, e aí você vai fuçar minha vida no Instagram, entendeu? Então, assim, eu utilizo o Instagram como isso. E a captação é no orgânico. Eu não vejo ferramenta mais eficiente do que a orgânica, que é o cara que você fez um bom trabalho te indicou, o seu primo te indicou, um conhecido te indicou. Até porque, assim, na captação no Instagram, eu acho que você traz... No Instagram, no orgânico, até porque o Instagram é a longo prazo, né? Você não vai começar a postar ali e de repente vai chover de cliente. Não. Você precisa ter uma estratégia ali para que as pessoas vão criando identificação. Porque quanto tempo você vem postando? Aposto que já tem uma... eu tenho quase 1000 publicações então, já no tem uma Instagram. Recorrência, então as pessoas vão identificando, vão assimilando, aí vai deixando aquela marca presente na vida delas. É mais um trabalho eu digo orgânico. Sem influenciar. Doutor, eu tô falando orgânico, mas eu tô falando besteira. Não é orgânico. Os clientes que eu capto são do meu network. Sim. Orgânico é quando a captação é automática, sem impulsionamento, né? Sim. Não. Então, essas pessoas, por exemplo, do network, alguém me indicou, a pessoa vai entrar na minha rede para saber quem que sou eu. Sim. É para isso que eu uso o Instagram. Mas é uma ferramenta de validação. De validação, exatamente, de validação. É isso. Eu acho que ela dá para ser usada dessa forma, dá para você também explorar pessoas, né, aumentar o raio de atendimento também, né, hoje com os processos digitais, por exemplo, quando eu estava postando, eu tenho um cliente do Maranhão que me acionou e eu fechei contrato com eles. Então, assim, eu entendo que realmente é uma baita ferramenta. E hoje não tem como não estar nas redes sociais. Sim. Até brinco que quando você abre o Instagram, o TikTok, você está vendo comercial de televisão. Fica do lado de alguém que está na ferramenta. É toda a lead se vendendo ali. Mas, enfim, tem que estar lá. Ô, doutor, agora nós vamos entrar um pouquinho na sua vida pessoal. Bora. Intrometendo a vida pessoal do Dr. Giovanni. Sim. Ô, doutor, como que surgiu o interesse pelo direito, pela advocacia? Como é que você
entrou nesse mundo, já tem familiares advogados, Não. juiz, promotor, essas coisas? Como é que você entrou na advocacia? Não, sou o primeiro. Queria ser policial federal. Policial federal. Aí, brincadeira, tá na escola, né? Sou o primeiro da minha família. História comum, pai sem formação superior, mãe sem formação superior. Sou um dos primeiros da minha família a ter acesso à universidade, né? Uma gama grande de primos lá e tudo mais. Então, é o doutor da família, né? Aham. Ele é o doutor da família. Acho que é como a história de muitos aqui. Nossa, né? Também. Nossa. Entrei na Inclusive. faculdade de Direito, né, na época de moleque, assim, pensei, quero ser policial, quero ser policial federal e tal. Embalei, tem que fazer Direito, entrei. Mas logo de imediato fui fazer estágio na UAB, na salinha do fórum, na UAB, foi até que eu conheci o Dr. Daniel. Sim. O Dr. Sidney eu não tenho certeza se é daí em 2011, se já estava divulgando. Não, Não, então eu comecei a mas o divulgar em Dr. Daniel 2015. já Tava lá. Já estava, eu lembro Mas eu já dele estava lá. com ele lá, viu? É. Foi meu estagiário. E foi um divisor de águas, assim, porque as pessoas até brincavam, pô, você fica tirando cópia lá, né? Porque a gente ficava tirando cópia. Você fica no café e tirando cópia. Chegava lá com um processo. Nossa, a cópia de 4.000 folhas lá, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Mas assim, Era- não conhecia, não tinha ninguém da minha família do ramo de direito. Então foi onde eu pude conhecer os profissionais, fazer amizade tenho amizade até hoje com escreventes, por causa desse estágio. Tive a oportunidade de conhecer muitos advogados. Então assim, por mais que ele só tirava cópia, e comecei a ter acesso ao processo, porque querendo ou não, eu folhava os processos. Mesmo no primeiro semestre de direito, eu já vi o que era uma inicial, Já tinha contato, alguma né? coisa assim. Então foi muito importante. Lá eu fiquei durante um ano quase, depois fui para a subseção, substituí uma funcionária que estava de licença maternidade, trabalhei na parte de assistência ali, né, na OAB mesmo, Lá na casa do advogado. na casa do advogado. E depois entrei já no escritório que hoje eu sou sócio, né? E aí eu fui me encantando pela advocacia. Essa história de policial federal ficou logo no comecinho. Ficou lá Deu atrás. certo. E assim, me encantei pela advocacia e sempre recebo aquelas... Agora não mais, né? Mas antes recebi aquelas perguntas. Quer ser juiz? Quer ser promotor? As pessoas não sabem como Eu que falei, é. não. Nunca. É isso aí. Qual que é a próxima? Doutor, qual a importância da disciplina, rotina e esporte na sua vida e nos negócios? Olha, essa Essa é daí. profunda, hein? E qual aí esporte que o mexeu. doutor pratica? Atualmente eu faço natação, Legal. né? E pedalo também. Boa. Ah, você anda de bike? Ando de bike. Montanha ou pista? Montanha. Porra, que legal, É, velho. Quantos pedala, km né? você pedala nos rolês aí? Já pedalei Nossa. 50, Nossa, 60. bastante. Putz, Recentemente que 64. Caramba. Que show de bola, hein? Bom demais, bom demais. Show de bola. A gente vai ficando mais velho e vai buscando esportes que dá pra fazer sozinho, né? Eu tô no jogo- jiu-jitsu ainda. Eu jogo biribol É. e o pessoal do escritório me zoa, fala que eu faço hidroginástica. Ó, a natação foi algo que faz pouco tempo, né, que eu pratico, mas é algo que realmente mexeu muito comigo, assim, na parte de controle emocional, de respiração. E eu acho que isso para a profissão ela faz total diferença. Porque a gente tem uma carga emocional muito grande, né? Então, acho que o jiu-jitsu também tem um pouco disso. Jiu-jitsu, você, quando tá enraivado, você vai lá pra apanhar, não vai pra bater. Você Ah, é? apanha e você... Uou, beleza, eu tava precisando disso. Mas quando você tá pego tá preso num Fogo. golpe, a questão para não ter o desespero. Não, isso é. Sabe O aquela controle questão- emocional. o controle De emocional. você não bater, você estar bem na pressão. Porque assim, Quando você tem alguém te enforcando, você tá de boa. não. Você coloca a mão aqui e tá tranquilo. Cara, Mas que eu coisa tenho chata. certeza Se que é isso outra pessoa, já fica desesperada. mas eu tenho certeza que isso reflete na sua vida Com profissional também. certeza. Porque aqueles momentos, porque várias vezes a gente se pega em momentos de... Quando você tá em alta pressão, quando você tá... Pessoas te pressionando, você fica... Calma, Respira, calma, porque eu vou dar um jeito. vai ter uma solução. Né? Vai ter uma solução. Se não tiver solução, a culpa não é minha. Calma. Entendeu? É isso. É isso. Você não se desespera, porque você tem um autocontrole. Você aprendeu a ter autocontrole na luta, no esporte. Então, É importante. hoje os esportes ele tá muito atrelado a isso para mim. E também a questão de ter uma vida mais saudável, com mais qualidade, e também referência, né? Eu sou pai, então também Sim. quero trazer meu filho para
né, que meu filho me veja praticando esporte, para trazer ele para isso também, né? Então, hoje o esporte para mim é fundamental. Tá dentro, Totalmente ligado com a profissão. para mim sim. Totalmente Para conectado. mim sim. Eu acho que e até Você é regrado com horário, doutor? Horário de trabalho, horário de família, horário do... Ó, eu sou regrado com os horários com que eu me comprometo com as minhas agendas. Então, por exemplo, assim, marquei hoje aqui 11 horas, eu Certo. estou aqui, né? Questão horário de trabalho. Hoje, Sidney, eu entro 10 horas no escritório. É isso aí. Eu entro Você 10 tem uma horas. rotina de 10 horas e tipo, sai às 17, isso? Não, sai às 18, 19. Porque eu tenho que dar banho no Mas neném. sai. Não, porque Ainda bem que sai, não, né? Eu entro às 10 e saio às 14. não, porque eu tenho que dar banho no neném. Tem dia que eu nem entro. Hoje, por exemplo, eu nem fui pro escritório ainda. Mas, assim, mas por quê? Porque assim, minha rotina lá, meu dia começa às 5h30, 6 horas da manhã. Então é o momento que eu vou passear com o meu cachorro. Ele madruga. É o Nossa, momento que você eu é pai. aí faço a minha academia, faço a minha natação. Enquanto eu tô indo trabalhar de manhã, ele tá entrando na Lucena lá. Então lá, vai ser o que eu tô fazendo de manhã. Eu vi. Mas por quê? Porque é o meu momento. E aí eu gritei pra ele, você me liga que ele precisa gravar lá, viu? Verdade. Eu Ó, chamei. O horário de gravação do nosso podcast mudou porque eu voltei a treinar à tarde. Né? Aí, ó. Então, aí tem as prioridades do esporte, Mas, dá ó, pra agendar. É que é óbvio que assim, hoje a gente consegue fazer em horários alternativos e tudo mais, mas assim, precisa ter sim. Eu coloquei hoje na minha vida como prioridade. Giovanni, você vai entrar 10 horas, pô, você tem que entrar 8 horas da manhã, você tem que ser um exemplo primeiro a chegar. Concordo, eu também acho. Só que assim, eu não consigo estar à noite lá e fazer as coisas à noite para mim, porque eu tenho uma esposa, eu tenho um filho pequeno. Então, assim, o horário que eu tenho é período da manhã. E hoje eu entendo que a prática de esporte, esse período que eu dedico a mim, é importante. Entendeu? Mas você tem a rotina, então, que você falou, de manhã sai com o cachorro, vai pra academia, dá banho no neném, depois você vai pro escritório. Tem tudo. Então, você tem uma rotina de horário, sim, né? Tem. Mas sabe qual é o Né? legal da gente que é advogado e é o dono do escritório? Que nem, às vezes, eu não vou pro jiu-jitsu, mas eu fico no meu escritório até 9, 10 horas da noite. Eu chego 10 horas da manhã, mas eu não tenho hora para sair. Se eu preciso ficar para trabalhar, eu sou o meu chefe. Você vai ficar. E eu sou o pior chefe que existe. Sim. Porque eu me cobro demais. E eu fico até eu achar que tá bom. Quando eu não conseguir mais enxergar o que tá na tela, eu falei, deu, vou embora. Mas é isso, assim, a verdade. Isso. É responsabilidade. Exato. Se eu me comprometi, eu vou entregar. Entendeu? Exato. Então, é isso, não importa. Se precisa faltar, se eu precisar ficar até tarde, se eu tiver que levar trabalho e ficar até 3, 4 da manhã, eu vou entregar. Doutor, e ponto. É isso que eu te perguntar. Você tem um horário que você é mais produtivo? Eu tenho cara, eu depois das 9 horas da noite eu consigo entrar numa concentração, depois das 10 da noite, meu irmão. Hiperfoco, né? Já foi. Hoje eu sou de manhã. Assim, De manhã. Eu sou de manhã. Eu sou noturno também. Já foi. Eu tô num projeto muito, assim, que me exige muito. 2 horas da manhã é o melhor Durante o horário, dia mano. eu atendo cliente, falo com os meus colegas de escritório, faço um monte de coisa. Aí à noite, dá 10 horas da noite, minha mulher vai dormir, tá tudo silêncio. Ligo meu notebook, aí eu fico Melhor até hora. 3 horas da madrugada. Trabalhando. Olha, eu acho que é o dia, assim, para mim é o dia. Vai o dia. Vai o dia. O período da manhã é que hoje hoje eu me vejo muito a questão de reportando pessoas, atendendo cliente. Então, assim, O doutor delega bem, né? Delego. Consegue O que eu preciso hoje às vezes, assim, meu escritório tem uma boa estrutura, né? Então, assim, eu tenho a minha sala, uma sala totalmente equipada. Assim, eu me tranco lá e eu só saio quando eu finalizo, entendeu? Você tem uma sala que você consegue se fechar. É igual, eu lá em casa também, peguei um quarto, montei um escritório. Lá o escritório, a gente tem 5 salas fechadas, né, para advogado. Então, assim, o doutor Marcelo tem a sala dele, o Fábio tem a sala dele, tem os advogados sênior também tem a sala deles, tem a minha, aí tem mais um espaço, um espaço lá coletivo, que comporta ali mais 6 advogados. Plataforma. Um open office, né, que a gente chama, né? Um espaço aberto ali.
Aí tem a sala de reunião. Então assim, o meu escritório ele é bem estruturado. Né? Legal. Tem uma Então, estrutura muito a boa. sala que o doutor falou é dentro do teu escritório, é sala fechada. Não, você aí eu tem- tenho a minha sala. Ele tem a sala dele fechada. sala fechada, dentro do que eu escritório. tranco, que eu tranco. É o que eu não tenho. Não, imagina, eu tranco ali Legal. e ali assim, não entra, já abaixa a porta, não tô. Entendeu? Mais ou menos assim. Ô, doutor, e aí, com todas essas demandas, gestão, essa rotina de vida, um bebezinho recém-nascido, como Não. que você consegue equilibrar a ambição profissional, família e qualidade de vida? Sidney, é um dos maiores desafios agora, assim, que eu me vejo e de uma forma grata, né? Porque eu entendo que hoje eu alcancei as minhas metas, né? Tenho 33 anos, então, assim, alcancei as minhas metas de forma jovem ainda, eu entendo dessa forma, né? Então, assim, idealizava ter o escritório do tamanho que eu tenho hoje, idealizava ter a família que eu tenho hoje, a qualidade de vida, poder fazer o meu esporte com tranquilidade, enfim. E crescendo na comarca mesmo, como advogado, né? Eu sempre zelei pela reputação e tudo mais. Então, assim, hoje é um desafio grande, eu de ambição mesmo, assim, né? De falar o que eu quero mais, né? Ressignificar os sonhos, entendeu? As metas. Uhum. Hoje eu tô nessa fase e tô numa fase também de manutenção. Eu entendo que agora é a manutenção. E ela não é tão desafiadora quanto a construção. Porque quando você tá querendo construir, preciso trocar de carro. Você não vê, né? Ó, Tipo, você só vai e cara vai, conquista. só vai. O duro é manter tudo isso depois, né? A manutenção. A manutenção ela é difícil. É difícil. Então, hoje eu tô nessa fase de manutenção, hoje eu tô nessa fase de respirar também, entender esses momentos, a vinda do meu filho, né? Entender minha rotina e ver aonde eu quero crescer, o que eu quero, os novos desafios. Agora, a minha meta agora é o escritório, colocar o escritório no outro patamar. Boa. Ô, doutor, Estamos com 56. não, nós vamos encerrar já. Aí você viu como uma hora passa? Boa. Eu queria que tem duas questões legal, interessantes aqui pro podcast. Você acabou de falar em crescer. Hoje, o que diferencia um profissional comum de alguém que realmente almeja crescer? O que diferencia um profissional comum de quem realmente almeja crescer? Acho que a vontade, que a ambição, o que faz sentido para aquela pessoa, né? Aonde ela quer chegar. Hoje eu não penso só em crescimento financeiro, hoje eu não penso só em crescimento estrutural, né? Eu penso em legado, né? Eu tenho um filho hoje, eu queria deixar um legado, eu quero deixar o meu nome, né? Eu quero que meu filho chegue e fale assim, meu pai é o fulano de tal, é uma referência na cidade, assim como a gente tem grandes profissionais aqui. Então eu quero Deixar essa marca. deixar essa marca. Eu acho que hoje é o que me motiva a querer crescer, é a ambição que eu tenho. Uhum. Então, é isso. Muito bom. Próximo. Quais os maiores... Essa aqui já vai voltar dentro do negócio, da gestão de negócio. Business. A OAB fala que Business. nós não somos uma atividade empresarial. Mas o que a gente faz Mas tudo que o empresário faz. Tudo. Inclusive, vamos pagar imposto agora. Viu? Não que não pagamos, né? Mas vamos pagar mais um. Doutor, então vamos lá. Quais os maiores erros que as pessoas cometem em contratos, negócios e tomar decisão? Putz, essa pergunta é muito interessante, cara. Olha, o que eu vejo assim, quando eu falo de contratos, né, vamos especializar focar em contrato. Para mim, o contrato, Sidney, ele é mais difícil do que um processo. Entendeu? Por quê? Porque o processo, eu pego algo que já aconteceu e aplico as normas e tudo mais e tento trazer uma resolução, uma solução para aquele processo. É um silogismo, né? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Perfeito. Ponto. Perfeito. O contrato não, um bom contrato, né? Não esses contratinhos que a gente pega do Google, né? Mas, assim, um bom contrato, um contrato complexo, uma demanda, uma relação jurídica complexa, ela exige de cláusulas
cláusulas ali que vão antecipar problemas que podem acontecer no futuro. Exato. Então, para mim, uma das maiores dificuldades é construir um bom contrato. Eu acho que isso faz total diferença e na vida das pessoas, né, das empresas e tudo mais. E é uma coisa que, a não ser um determinado segmento assim alto, já players que estão acostumados a fazer coisa grande, as pessoas que não estão tão acostumadas, elas não dão importância. Por exemplo, a pessoa vai comprar uma casa de 3, 4 milhões. Uhum. Ela não consegue, ela não tem a preocupação de passar por um advogado, de dar confiança dela para fazer a leitura daquele contrato, entendeu? Mas não é só para ver se está faltando alguma coisa, é para também Se resguardar, né, se de problemas resguardar, futuros, né? entendeu? Assim, as pessoas não dão essa importância. E eu vejo também, por exemplo, corretores, imobiliárias, que, pegam contratinhos e não tem a dimensão da responsabilidade que elas têm de colocar um bom contrato na mesa para que os clientes dela possam assinar. Então, hoje, assim, eu entendo que o contrato é crucial para um bom negócio. Doutor, eu queria fechar que a gente cravou uma hora de gravação. Eu Passou queria. rápido, hein? Falei pra você que vou. Eu queria fechar com você. Eu queria que você deixasse a sua recomendação como gestor, mas não de um médio ou grande escritório. Eu queria que você deixasse recomendações para quem está começando. O que é importante para ele na gestão do escritório dele, que é ele, entendeu? O advogado está começando, talvez um advogado e um estagiário, o que é importante na gestão interna, o que ele tem que zelar, o que é importante observar, o que é importante ele ter para que ele possa evoluir a chegar ao médio, um grande escritório. Sim, sim. Bom, organização. Organização ela é crucial. Hoje, por mais que você seja apenas um advogado ou tenha um advogado com uma parceria, 1 ou 2 profissionais, eu acho que a gestão de prazo, controle dos compromissos, isso é o básico. Eu acho que entender que, assim, se você quer ser grande, se você ambiciona ser grande, você tem que agir como grande, entendeu? Então, por mais que hoje o seu escritório seja simples, por mais que hoje você não tenha tanta estrutura, mas tenta fazer o melhor, né? Tenta colocar o melhor que você pode naquele momento. E sempre vai investindo em você mesmo. Eu acho que isso é o mais importante. Começou a dar certo, começou a prosperar, não esqueça que você tem um escritório, não esqueça que aquilo transforma em pessoa jurídica, entendeu? Alimente aquilo, né? Porque o costume, né, o costume errado que as pessoas têm é de começou a prosperar, já pensa na pessoa física e já começa a melhorar a pessoa física. E esquece da jurídica. Então, é organização, é investimento no próprio escritório. Luciano Hang fala, seja um proprietário pobre de uma empresa rica. Perfeito, Luciano Hang fala isso. Perfeito. É isso. Para depois colher os frutos. Exato. Né? Para depois, quando você estiver realmente ali maduro, seu escritório já caminhando sozinho, né? Com fundo de emergência ali, aí sim você começa a poder melhorar a sua qualidade de vida e tudo mais. Mas na minha concepção, a receita é essa. Doutor, o advogado que está começando, que não tem R$1.000 por mês para colocar no Google AdWords, qual a forma mecânica dele começar a aparecer, prospectar clientes? Olha, o advogado que está começando, eu entendo que o ideal é ele entrar num escritório de advocacia. Por quê? É muito comum hoje a gente ouvir que, se forma, vai advogar sozinho. Eu já acho errado, porque eu acho que a advocacia, a profissão do advogado, ela tem uma responsabilidade muito grande. A gente lida diretamente com a vida das pessoas. Então, assim, será que você está preparado? Porque teoria é teoria, treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. Entendeu? Então, assim, primeiro a gente mexe com a vida das pessoas. Uma pessoa só chega para um advogado quando tudo deu errado. Todo mundo sabe que o judiciário é lento, é moroso, os processos, tem uma descrença. Todo mundo sabe, a sociedade brasileira, ela tem essa visão do poder judiciário e tudo mais. Então, quando uma pessoa chega até você, ela já está desgastada. Então, assim, se você que está começando não entender que você ali
tem uma responsabilidade, não de êxito, mas de conduzir um processo da melhor forma possível tecnicamente, para mim já é uma coisa que tem que ser bem dimensionada. Uhum. Então, eu, Giovanni, entendo que o ideal é você estar ao lado de bons profissionais, entendeu? Buscar escritórios. Parcerias, no mínimo, né? No mínimo, No mínimo parceria. No mínimo parceiro. Alguém que revise seu trabalho, alguém que você possa tirar dúvida. Porque assim, por que eu gosto de equipe? Quem divide multiplica. Por que eu gosto de equipe? Porque não só para ter mais chance de prospecção, nem nada. Porque tem troca, a gente está aprendendo, eu não sou o dono da verdade. Eu possibilito que o meu advogado júnior ele reflita numa questão e se ele tiver certo eu vou mudar. Que entendeu? boa. Então assim, eu gosto de mais pessoas, mais cabeças pensando para resolver um problema só. E isso faz com que o advogado ele venha aprendendo, vai estar do lado do Dr. Daniel, vai pegar todas as qualidades, pode ser que ele veja defeitos, fala assim, ó, eu não gosto desse comportamento, então você exclui, mas extrai o melhor. E o respaldo, né? Então assim, para começar, eu acho que um advogado que tá iniciando a sua carreira, tenta buscar um escritório, pelo menos um profissional que ele possa estar ao lado ali, dando uma mentoria, uma assessoria ali para ele, uma segurança. Isso. Com relação à prospecção, ó, se ele não vai trabalhar para os outros em grandes escritórios, advogado tem que falar, advogado tem que participar de coisas, tem que dar a cara a tapa. Sim. Se você não é aquele vai cara... pra festa que te chama, né? Vai pra academia, vai pro bar tomar uma cerveja, vai na padaria. Se você é aquela pessoa que não cumprimenta, tipo assim, por exemplo, basta cumprimentar, viu conhecido, eu vou esperar ele me cumprimentar. Não, agora você vai cumprimentar. Entendeu? É isso, e vai fazendo trabalho em rede social também, que é uma grande forma de visibilidade. Foi aquilo que eu falei, nós somos uma ilha, a gente precisa criar as pontes para chegar as pessoas chegam até nós, entendeu? Uma questão que eu aprendi, né, e foi até o Dr. Elson, que era presidente da OAB, ele comentou comigo, porque eu nunca fui um advogado que gostou de participar das questões da OAB, da comunidade. E ele falou assim, Giovanni, e aí comecei a participar, eu recentemente fui em algumas e tudo mais, ele falou, Giovanni, você precisa ser conhecido dentro da sua comunidade. Cara, isso me marcou muito, e eu falo isso para meus advogados, né, vocês precisam ser conhecidos, porque assim, o Dr. Sidney teve a oportunidade de conversar com um cliente meu. Aí o cliente falou, meu advogado é o Giovanni. Mas que é o Giovanni? Nunca vi, nem sei, entendeu? Pô, você tem que ter relevância dentro da sua comunidade. E também outra coisa, é a troca de trabalhos. Às vezes você não consegue um cliente direto, mas às vezes você troca a figurinha com um colega de profissão e você já começa a pegar um trabalho, entendeu? Então, assim, seja participativo na sua comunidade, passe a ser uma pessoa sociável na sua vida. Não é o seu caso, né, doutor? Não se aplica a você, viu? Eu sou bonzinho, sou bonzinho. Depois só não saio os clientes chegam automaticamente. Só não saio muito. Ai, cara. Não, mas hoje, por exemplo, eu não saio. Hoje eu não vou pra bar, não faço mais nada. Minha vida noturna acaba às 19 horas. O que resume? Bem-vindo ao clube. É isso, mas assim, e aí o nome ele vai se promovendo, a confiança. E aquilo que eu falei, quando vem por indicação, cara, 80% tá fechado. Exato. Posso te falar, talvez você não feche por preço. Entendeu? Ou se você fala uma merda muito grande, mas assim... Não, os caras já vêm convicto a fechar. Não adianta, já tá validado. A pessoa que ele confia falou assim, vai lá no doutor, ele vai resolver. Ele é bom, ele vai resolver, o cara já vai chegar no doutor. Eu tô na situação assim, assada. Aí o que vai se deparar? Pô, talvez o cara esperasse que o doutor ia passar 5 mil, o doutor tá passando 30. Aí talvez ele vai falar... Ele barra na questão de valor. E aquilo que eu te falei da precificação. Sim. Muito bom, doutor. Muito Você bom. viu como voa o horário? Bora que eu tenho uma audiência de crime ambiental em Bragança Paulista para resolver. Doutor, queria Coisa agradecer a presença, muito bom a conversa, muito legal, vamos falar assim. Eu falei, cara, quando o assunto ele é de extrema interessante, a hora relevância, voa. né? A hora Obrigado, voa, você nem vê a hora passar. Falar né? de gestão hoje em dia é primordial. Pessoas querem ter sucesso na profissão, mas não sabem se gerir. E eu falo uma coisa, é tão difícil, né, hoje, a questão de delegar, que se você for pegar o pequeno empresário, até mesmo o médio, os donos, né, eles não conseguem se desvencilhar do negócio deles. Ele tem aquela percepção que só acontece se eu estiver lá.
E, cara, isso muitas vezes impede dele crescer, entendeu? Então, assim, essa questão de você saber delegar, de você ter uma equipe, de você saber formatar uma equipe, de você investir na sua equipe também, entendeu? Sim. Porque você não vai ter bons profissionais se você não dá o devido valor. Devido valor Sim, para a esses eles. profissionais, entendeu? Então, É se você quer capacitar ganhar e valorizar, sozinho, né? você vai ficar Capacitar. sozinho, entendeu? Ótimo. Como é que o cara vai conseguir pagar uma especialização se você não consegue Exato. fazer, dar um devido valor financeiro a ele, né? Com certeza. Muito bom, doutor. Obrigado. Hoje doutor. eu vou pular a parte daquelas considerações da Bracrim. Deixa pra próxima. Deixa para sexta. próximo, teremos eventos aqui. Boa. E eu quero só deixar um convite. Na próxima terça-feira, às 19 horas, doutor, inclusive você, leve o recado ao seu pessoal, por favor. Na próxima terça-feira, a Abracrim, juntamente com a OAB Bragança Paulista, estará promovendo uma palestra com o doutor Flávio Martins, com o tema crise constitucional. Isso eu Em resumo, ele vai falar do pau que tá comendo no STF. É que ele é polido e ele põe esse nome Fácil, hein? bonito. Teminha fácil. Entendeu? Coisinha tranquila. Ele é polido, ele põe esse nome bonito, mas na verdade ele vai falar das tretas do STF É lá. legal, são poucas. Ele tá Boa, rodando boa, aí boa. toda a região aí com essa palestra. Legal, necessário. Te deixo o convite, se você Obrigado. for, eu ficarei muito contente, doutor. De Vou me verdade. esforçar. Isso. Vou pedir o alvará lá em casa. Pede. Não, de verdade. Qual é o pede. horário, doutor, lá? Às 19 horas. O problema é o horário, É. mas eu vou, com certeza, vou me esforçar para estar lá. E convido o pessoal do seu escritório, Com certeza. doutor. Tá? Pessoal que é estudante, as pessoas, a gente vai emitir certificado Legal. de participação. E já, até aproveitando o gancho, gostaria de parabenizar o trabalho que vocês fazem, né? Tanto com o podcast, mas também por toda a participação envolvendo a comunidade da advocacia, na representatividade que vocês têm. Acompanhei as últimas eleições, aquela busca, mas o doutor também na Abracrim. Então, assim, parabéns mesmo. É necessário profissionais como vocês que tomam a frente, né, da nossa classe, nos representam tão bem assim. Há uma classe que a gente luta pelos direitos de todo mundo e pouco luta pelos nossos. Né? Então, parabéns mesmo. E Obrigado. são poucos profissionais que estão dispostos a Obrigado, fazer o que doutor. vocês Eu fazem. quis, assim, eu vou te resumir o que você falou em poucas palavras. Eu quis trazer para nossa comunidade criminalista, falar de criminalista porque a Sim. Bracrim é criminal, né? O que eu sentia falta. Perfeito. Então, por isso que eu me envolvi politicamente na Bracrim, conheci os grandes líderes e os maiores advogados do Brasil estão ali, são associados. Eu digo aqui Auri Lopes Júnior, Toron, o Dr. Mário Oliveira Filho, grandes nomes da Paraíba, que são líderes dessa associação. E eu iniciei esse envolvimento político com eles justamente no intuito de trazer para a gente aqui uma sede, né, uma regional, e conseguimos, e trazer para nós o que nós não tínhamos. Então, hoje a advocacia criminal, ela é bem representada aqui na região Grande. Não, com certeza, Obrigado com certeza. pela deferência, viu? Doutor? Bem, eu fico por aqui, vou falar para quem nos acompanha, que nos acompanhou nesse podcast. Não se esqueça de que, se você ainda não é inscrito nesse canal do Jus Perneantes, se inscreva nesse canal do YouTube, dá aquele like, mande o link desse vídeo lá no grupo dos colegas, vão fazer com que esse podcast vá mais longe, ok? Também não se esqueça que você também consegue escutar esse podcast lá no Deezer ou no Spotify. Beleza? Então, semana que vem nós temos mais outro episódio. Até mais, um grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.